Eu percebi aqui que o meu áudio está desativando sozinho. Qualquer coisa, se cortar o som, alguém me dá um toque aqui, tá bom? Por favor. É, Bom, pessoal, boa noite, né? Tô vendo aqui que tem uma quantidade bacana de pessoas na sala, né? Eu me chamo Rafael, sou psicólogo clínico, né? E atuo atualmente com abordagem psicanalítica, né? No consultório. Trabalho aí com avaliação psicológica, psicodiagnóstico, orientação e tratamento psicológico, né? Tudo a partir da clínica. Gostaria de agradecer, né, o convite que me foi feito pelas meninas aqui do grupo, né? A Letícia, a Júlia, né? Agradecer o apoio também que vocês me deram aí, né? De o convite, né? E gostaria, assim, para eu me inteirar um pouquinho mais, né, sobre o grupo, né, que está participando, as pessoas que estão aqui. É um ambiente um pouco frio, né, esse, esse meio online, né. Eu estou aqui vendo só o rostinho da Letícia e imaginando o rostinho aqui, né, da Júlia, da Laura, do Carlos, da Gabriela, o Giovanni, o Henrique, né, a Ilse, Jefferson, enfim, uma galera que está aqui, né. Então, vão se apresentando brevemente aí nos comentários para eu ir vendo, assim, minimamente, né, de onde vocês estão vindo, assim, de onde é o convite, né? Se são alunos ou se são da comunidade, ou se são de algum outro curso, enfim, se são da psicologia, só para eu ter uma noção mínima aí de com quem eu estou falando, né? Falei aqui com a Letícia e com a Júlia, agora há pouco no WhatsApp, para alguém ficar aqui com a câmera ligada, né? Pela dificuldade de se conectar com a tela, né? E eu acho que, inclusive, isso tem a ver com o tema que a gente vai é, falar, né? A respeito do filme do Lourenço Mutarelli, né? É um filme que ele... Ó, tá dando aqui que tá mudo. Vocês estão me ouvindo? Não, não, esse recado foi porque liberou o microfone para todo mundo, eu acho. Ah, sim, entendi. Tá bom. Deu para ouvir certinho. Uhum, tá bom. Bom, então vamos começar assim brevemente com um geral aqui, né, do filme, né, para a gente poder pensar um pouquinho melhor a análise, né, desse filme, análise, interpretação, um assunto que é muito denso aqui, né. Estou vendo aqui, tem pessoa da biologia, da psicologia, né, abordagem psicanalítica, bacana, pessoal. Então vamos começar a falar do filme, né, O Cheiro do Ralo, e a gente pode pensar assim um slogan interessante para esse filme, né, que é muito debatido, inclusive assim, em meio à comunidade psicanalítica, né, seria um slogan bacana, né, o homem que se apaixona por uma bunda, né, e morre, né, com a cara na merda. A gente pode pensar algo nesse sentido, assim, né, bem literal, bem difícil de dizer mesmo, mas dizendo, né? E, e eu já queria pegar esse gancho, né, do difícil, para a gente poder pensar assim, por que é tão difícil falar de algumas coisas, né, que permeiam o universo desse filme, né, desse livro, anterior ao filme era um livro, porque é tão difícil para a gente falar das perversões, porque é tão difícil para a gente falar dessas coisas, né? Especialmente assim, por um viés psicanalítico, né? Então é interessante a gente pensar assim, que inicialmente a gente tem uma obra que é muito densa, eu gosto de dizer, de ilustrar, né, como um buraco sem fundo, né? É que assim que eu gosto de me direcionar à psicanálise, né? Um buraco sem fundo. Então, a princípio, a gente já pensa na dificuldade de falar do tema a partir disso, né? De uma obra muito densa, da própria data, né? Que a gente vai pegar as teorias psicanalíticas que foram escritas, foram postuladas, enfim. Então é um outro linguajar, uma outra forma de se expressar, uma outra cultura, né? Um outro momento da nossa história. Então tem essa dificuldade.
Tem a própria dificuldade, né, da psicanálise aí, da escrita, né, no alemão, a coisa da tradução, né, que acaba assim que muitas coisas vão se perder, né, a partir dessas traduções, enfim. A gente pode pensar também nas peculiaridades, né, do objeto de estudo da psicanálise, que é o próprio inconsciente, né? Então a gente vai pensar assim, é um objeto que não é observável, é um objeto que não é mensurável, né? Apesar de que hoje, na clínica e, né, dentro da avaliação psicológica, a gente vai trabalhar fortemente com os testes projetivos, né? Olá, Júlia. Nós vamos trabalhar aí, né, com os testes projetivos. Os testes projetivos, em sua maioria, vão ter aí uma base psicanalítica, né? Seria uma maneira da gente mensurar as questões do inconsciente, né? Mas o próprio inconsciente tem essa dificuldade, né? O que que é isso? Como que se define isso? O nome que a gente dá a isso, né? Enfim. Então a dificuldade de falar desse filme, desse tema, com a visão psicanalítica, ela perpassa por todos esses pontos, né? Por todos esses tópicos. A dificuldade da própria escrita, as traduções, uma língua que não, né? que não é próxima da nossa, e especialmente pelas questões das nossas resistências, né? Que a gente vai pensar aquilo que é difícil para mim, aquilo que me é desprazeroso, aquilo que me é frustrante, inconscientemente eu tendo a manter distância disso, né? Eu tendo a não querer me aproximar, enfim. Então vamos pensar que quando a gente parte para a leitura desse filme e a gente vai se apegar às obras psicanalíticas para tentar extrair, né, uma análise disso, a gente vai se deparar necessariamente com as nossas questões, né? Inevitavelmente a gente acaba se projetando, né? Mas vamos pensar uma coisa, não foi isso que o próprio Freud, né, fez? Ele nomeou o inomeável, né? Ele apontou o inapontável, né? Aquilo que ninguém queria mexer. Vamos pensar o próprio ralo, né? A própria merda. É, é, o Freud aponta, o Freud mexe, né? Então vamos pensar que aqui a gente meio que vai estar fazendo esse exercício, né? De nos colocarmos no lugar do Freud. Vamos falar daquilo que não se deve falar, que não se deve pensar, daquilo que não se deve escancarar, que são as perversões humanas, né? Então a gente vai pensar o filme Cheiro do Ralo a partir dessa ótica, né? Dessa leitura, como o Cheiro do Ralo sendo uma apreciação ali das perversões humanas, né? Bom, então eu me apropriei de vários autores, né, para poder pensar um pouquinho do que a gente vai conversar aqui hoje, né, um psicanalista aí mais contemporâneo, doutor também em psicologia, né, Renato Cury, o próprio Freud, né, me apropriei um pouquinho ali, bem pouquinho do Lacan, olhando mesmo mais assim a partir de uma ótica freudiana, né, que também é onde eu tenho um maior domínio, né, onde eu acabo me dedicando um pouco mais ali nos meus estudos, né? Então, vamos ir por onde eu tenho um pouco mais de propriedade para falar. Então, a gente vai pensar assim, né, no Cheiro do Ralo como sendo esse filme inspirado neste livro, né, do Lourenço Mutarelli, inclusive, ao pesquisar sobre o filme, né, não sabia disso, não tinha me ligado nisso, mas o próprio escritor do filme, do livro, né, o autor do livro, ele participa do filme, né? Então, o Lourenço Mutarelli é aquele personagem que veste uma roupa toda vermelha, né? É o segurança, enfim, do Lourenço, né? Olha que interessante. O nome do personagem do filme, né? Inclusive o único que tem nome, a gente vai falar sobre isso, né? O Lourenço é nomeado a partir do nome do autor do livro, né? E o autor do livro, ele é um ator do filme. Entenderam meio que a bagunça do negócio? Né? O autor se mistura com o personagem, que se mistura ali com o próprio filme, né? Então,
e aí a gente já começa a entender algumas questões. Pessoal, eu falei com a Júlia, né, aqui no WhatsApp, eu tive um imprevisto, eu preciso me ausentar 30 segundinhos e já volto, tá? É 30 segundos mesmo, me aguarda aí, só um minutinho. Pessoal, aproveitar esse momentinho e falar quem tiver perguntas, comentários, observações sobre o filme, pode colocar no chat ou pode usar o microfone também para falar. Quem quiser também pode ligar a câmera e mostrar o rostinho. Voltei? Bom, contaram aí, deu 30 segundos? Bom, deixa eu me conectar aqui de novo, né? Onde eu estava. Estava contando do Lourenço Mutarelli, né? Que é o autor do livro e participa do filme, né? Como ator. Enfim, e aí eu acabei encontrando umas entrevistas muito interessantes, depois se vocês tiverem a curiosidade, né? De buscar aí no YouTube, para quem especialmente gosta de estudar psicanálise, né, e gostou do filme, é interessante assistir essas entrevistas, né? Uma entrevista do Selton Mello, em que ele vai falar da participação dele no filme, né? Da participação, assim, o caramba, né? Na verdade, ele correu atrás de participar do filme, né? Ele descobriu que estava tendo esse papel, enfim, então ele fez uma correria e aí ele traz, né, que se identifica muito com as questões do filme. O próprio diretor também dá uma entrevista muito interessante, que vai falar desse lance das perversões. Ele, num ato de uma coragem, assim, grandiosa, né, nessa entrevista, ele, ele acaba se projetando, né, nessas perversões e fala que isso é uma coisa que vai atrair a partir ali de uma linha inconsciente, de uma questão inconsciente, e ele se atrai por essa coisa, né? Por essa coisa que ninguém fala, que, enfim, depois fica a dica então, caso vocês, né, se interessem, vão buscar lá no YouTube. Bem interessante. Então vamos pensar assim, né, no Lourenço como sendo o único personagem que tem nome, né, do filme. Aí também a gente vai pensar na coisa do nome. Ele é dono de uma loja de objetos usados, né? Interessante a gente pensar nisso. E que ele recebe ali num prédio muito antigo, ele vai receber assim, pessoas de todo tipo, né, de todos os lugares, enfim, e que vão vender todo tipo de tralha, né, vocês perceberam lá, né, de violoncelo, enfim, não sei o nome daquele, violino, né, de violino a, enfim, a coisas pequenas como um olho, por exemplo, uma perna, né, enfim. E é interessante a gente pensar, né, nessa coisa dos objetos, né? Porque os objetos não são apenas objetos, né? Esses objetos que ele compra, que ele, sei lá, a gente nem sabe o que ele faz com isso, porque não mostra no filme, né? Mas a princípio ele compra e amontoa objetos, né? E parece que é uma coisa muito rentável para ele. Então a gente vai pensar assim, que não são meros objetos, são objetos investidos de sentido, de significado, né? São objetos com toda uma história, uma experiência. Então a gente pode lembrar, por exemplo, da caixinha de música, né? Essa caixinha de música era da minha mãe. E toda vez que aparece o afeto ali, né? Na história do objeto, enfim, aparece, por outro lado, uma defesa do Lourenço, né? No sentido assim de usar um sarcasmo,
enfim, uma coisa para poder diminuir e desvalorizar, né, o objeto e, consequentemente, a pessoa que está vendendo aquele objeto, né? Então, a gente vai pensar talvez nesse movimento dele, né, de jogar o preço lá embaixo, né, ou de falar que o objeto não vale nada, especialmente quando os objetos têm uma história, né? É interessante a gente pensar nisso. Quando a pessoa chega lá para vender o objeto e não conta a história do objeto, talvez ele até compra, ele coloca um valor irrisório ali, mas ele até compra. Mas quando tem uma história, especialmente uma história de amor, de carinho, de cuidado, que tem uma mãe, enfim, aí ele já precisa depreciar aquilo, né? Como se o afeto fosse uma ofensa para ele, fosse um perigo, né? Oferecesse um risco para ele. Interessante a gente pensar na coisa da sala, né, que cheira mal, devido ali a um problema de encanamento. Mas não é simplesmente uma sala com problema de encanamento e com mau cheiro, né? É uma sala com esse problema de encanamento, um mau cheiro e um tanto de quinquilharias ali, né? As mercadorias que ele compra, as mercadorias com história, né? Então, é aquilo que eu disse, são frutos de experiências, né? Vividas, experiências humanas, objetos ali que têm um investimento, né? De um significado, de um símbolo muito grande. Então, a grosso modo, assim, a gente tem o filme, né? Dentro de um contexto interessante para a gente pensar. Vendedor e compradores que estão engajados ali numa série, numa variedade complexa, né? Ali, de objetos, enfim, que vão compor uma história de objetos simbólicos, né? Então, interessante a gente pensar nisso. A gente pode ver que não tem nem muito cenário, né, no filme. O cenário principal é a loja ali, né? Porque é mesmo a coisa do cheiro e das experiências dos objetos, né? E da relação do Lourenço com eles, tá? Bom, eu tentei fazer uma sinopse, né? Breve ali, para pessoas que acabaram de assistir o filme, mas já tentando colocar dentro de uma ótica psicológica, psicanalista, né? Vamos pensar então um pouco mais no cheiro, né? O que é o cheiro? O que essa coisa que inclusive dá nome para o filme e que está sempre presente ali, né? É interessante a gente pensar que a gente quase sente o cheiro, né? O mau cheiro só de ver a obra, né? Eu não sei se vocês têm essa sensação, né? Mas aquelas cores meio que amareladas ali da cena, né? Até a própria música, né? A própria trilha sonora do filme coloca a gente meio que num negócio meio que nojento ali, né? Como se a gente pudesse sentir o cheiro do ralo ali mesmo. E eu acho isso muito brilhante a partir, assim, das questões do diretor do filme, né? Mas o que a gente vai pensar ali no cheiro, né? Vamos começar a pensar nos vínculos do Lourenço, né? O Lourenço é uma pessoa que ele tem vínculos muito frágeis, né? Então ele era noivo, né? Ele ia se casar, a noiva faz todo aquele auê, fica naquele negócio de amor e ódio, né? Até que ela procura ele e o ameaça, né? E fala que vai contar para a mãe, vai contar para o pai, tudo que ele fez. E ele com uma fala, mais uma vez, o sarcasmo dele, né? Quando aparece o afeto, né? Perdão, eu falei para o pai, né? Isso é um ato falho. Ele não fala do pai, ele fala da mãe, né? Aí vai contar para a mãe dele, né? Que a gente já está com o casamento marcado, né? E é interessante a gente pensar assim, né? Com o casamento marcado, ela vai ali para poder ameaçá-lo, né? De que vai contar para a mãe, e ele fala um negócio muito forte ali, né? Sarcástico, seco, sei lá. Que ele fala que não gosta da mãe, ele não gosta da família dele, ele não gosta dela, ele não gosta de ninguém, né? Então, naquele momento, ele está falando o quê? Da pobreza dos vínculos dele, né? Então, o Lourenço é uma pessoa que não se vinculou, né? Tanto é que tem um personagem que fala para ele, né? Moço, você tá amarelo, né? Como assim, né? Estivesse colocando nele uma característica semelhante ao cheiro do ralo, né? Essa coisa podre, né?
meio amarelo, sem cor, sem viço, né? Sem energia, sem vida, enfim. Então, a gente vai perceber assim, ao evitar o tempo todo, né, as situações que vão envolver os afetos, o Lourenço ele vai acabar tomando uma direção, né, de um mundo estéril, né? O que seria esse mundo estéril? Um mundo sem sentimento. A gente pode usar a palavra estéril até no sentido próprio da palavra, né? Um mundo improdutivo, né? Não seria isso, um mundo estéril? Um mundo improdutivo, né? Então, assim, a história, né, contida nos objetos que chegam até o Lourenço, a gente vai pensar assim, que são histórias que parecem que o assustam, assim, né, de uma maneira catastrófica, né? Ele fica desconfortável, frustrado perante essas histórias, né? Então, assim, a gente quase se prende à história da caixinha de música, por exemplo, né? Ah, essa era a caixinha da história, caixinha de música da minha mãe, que ela colocava para mim ouvir quando eu era pequeno. Isso quase faz a gente se conectar com coisa da nossa infância, né? Ou se conectar, né? E a hora que a gente está quase pegando a linha ali, né, da caixinha de música, ele entra com um sarcasmo pesado. Ah, a musiquinha do gás, né? Então, ele quebra com a magia do afeto de uma maneira assim, muito, enfim, nota 10 o cara, né? Nesse sentido, de se afastar dos afetos, né? Então, Lourenço é essa pessoa que ele se defende a qualquer custo do afeto. Então, os objetos que chegam até ele traz isso. E para ele se sentir confortável, né? Para ele não se sentir tão frustrado perante esses objetos, na verdade, perante os afetos que os objetos simbolizam, né? Então, o que o Lourenço faz, né? Ele transforma os afetos das pessoas em mercadoria, né? Então, o cara chega lá com uma caixinha que era da mãe, é uma coisa de valor inestimável, e aí ele fala pro cara que aquilo não vale nada. Para mim isso não vale nada. Ele tá falando o quê? Afeto para mim, isso que você chama de amor, essa coisa que você dá valor para esse objeto inanimado de plástico, enfim, para mim não vale nada, não vale nem um centavo, né? Então ele tá falando mesmo é do afeto. E aí a gente já vai começar a pensar na base da perversão, né? Essa coisa da qual ele precisa se defender, essa coisa que ele precisa perverter, né? Então a gente vai pegar aí um sinônimo, né, de perverter, seria corromper, né? Então parece que o Lourenço é esse nosso grande herói que perverte, né, que corrompe os objetos, as histórias, os afetos que chegam até ele, né? Como uma maneira de se manter confortável, de se manter numa posição minimamente ali ok, né? Então a gente vai pensar assim, o projeto de vida do Lourenço, ele é predominantemente marcado pelo quê, né? Pela recusa dos afetos, né? Então parece que o que motiva o Lourenço né, no seu projeto de vida, a ir adiante, é recusar os afetos. Isso fica parecendo que é uma característica chave nele, né? A gente consegue perceber isso basicamente em todas as relações que ele estabelece. Com algumas específicas que não, eu vou comentar especificamente com cada uma dessas, né? Então a gente vai pensar assim, o projeto existencial dele é marcado pela recusa dos afetos. Mas é fácil fazer isso, gente? É fácil recusar afeto, né? No consultório, por exemplo, eu lido todos os dias com pessoas que sucumbem à sua raiva, né? Quase matam uma pessoa na fila do caixa do supermercado, né? Outras pessoas que se apegam à obsessão dos seus sentimentos. Enfim, não é necessariamente fácil para nós, não deveria ser necessariamente fácil para nós, recusar os afetos, né? Porque quem é de afeto se afeta com os afetos. Fica parecendo um pleonasmo, né? Bem, bem perigoso isso aqui, mas é uma coisa para a gente pensar, né? Os afetos nos afetam. Quem é de afeto é afetado por isso, né? Especialmente pelos meus afetos, né? Então, qual que é a grande estratégia que o Lourenço utiliza para
continuar nesse projeto existencial de recusar os afetos que chegam até si, até ele, né? Ele busca um aliado, né? Ele se vincula, então, ao cheiro do ralo. O cheiro do ralo, de alguma forma, então, simboliza esses afetos que ele recusa. Complexo isso, né? Ficou complexo até para me falar aqui, mas vamos pensar um pouco melhor sobre isso, né? O que é essa coisa, né? Esse cheiro que ele substitui, né? A gente vai perceber que em muitos momentos esse cheiro acaba sendo o próprio Lourenço, né? Ele acaba se misturando com esse cheiro. Vamos pensar no momento em que ele chega eu não sei se ele está não me lembro se ele está na padaria, lá onde ele come, né? Ou se ele está, eu acho que ele está em casa, depois de um choque lá, depois da moça da bunda recusá-lo, né? Depois dele falar que pagaria para ver a bunda dela, ela o recusa, então ele vai para casa em choque perante essa recusa, né? E aí ele se põe a refletir. E nessa reflexão, ele chega num ponto, assim, eu vou para a padaria em que a moça da bunda é quem me alimenta e prepara o meu lanche. Esse lanche é comido por mim e é a bunda que come esse lanche que faz a merda no ralo, que gera o cheiro que eu sinto. E então ele entra num círculo, né? Então é como se num círculo infinito ali, né? Então é como se esse cheiro ele o integrasse, esse cheiro fizesse parte dele. E ele, ao mesmo tempo, fizesse o cheiro, né? E aí a gente vai entender que em alguns momentos esse cheiro vai ser a própria representação simbólica de um pai, né? O pai que o integraria, né? Esse pai, Frankenstein, que depois ele vai em busca de construir através de uma perna, através de um olho, enfim. Então a gente vai pensar assim, né? Ele fixado ao cheiro do ralo, né? E se entregue então ao fetiche da mercadoria, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai se proteger, ele vai se manter protegido dos afetos. Como que ele se mantém protegido dos afetos? No lance do jogo que ele cria de comprar e vender. Ele é muito bom nisso. Ao contrário do lance de se conectar com os afetos, de se afetar, né? De se vincular com as pessoas. Então ele se protege disso, se defendendo com essa coisa de compra e venda, né? Então a gente vai pensar assim, que o Lourenço e o cheiro do ralo vão se vincular de um modo, né, tão aleatório na peça, tão brilhante a partir do trabalho ali do diretor, enfim, né, dos atores, que a gente vai pensar assim, a gente pode parar para observar na própria cor da roupa do Lourenço, né? A cor predominante na roupa dele, né, é o marrom, né? Que vai se assimilar ao quê? Ao cheiro a cor das fezes, né? A essa coisa do ralo, a aparência ali da fotografia do filme, né? Tem um filtro, né? Uma fotografia meio amarelada, né? Que vai remeter mais uma vez a essa coisa podre, essa coisa sem sal, sem gosto, né? Enfim. E a gente vai pensar em tudo isso na fixação, então, né, do Lourenço pelas nádegas da moça da padaria, né? A padaria onde ele costuma almoçar, como eu disse para você, né? Para vocês, a bunda que o alimenta, né? Interessante a gente pensar isso. Quando ele pergunta, né, à moça o seu nome, tem um fato interessante, né? A gente não consegue ouvir o nome da moça, né? Ele não consegue ouvir, na verdade, né? E ele meio que tem um negócio que se mistura, né? Essa coisa assim, da mistura do nome do pai, o nome da mãe, o nome de várias outras pessoas, enfim. E no fim das contas, o que que o Lourenço acaba fazendo? Nessa coisa do nome que ele não escuta. Ele acaba subjugando, né? A parte do todo, que é a grande base da perversão, né? Então, o perverso é aquele que subjuga a parte do todo. Vou explicar isso melhor, né? Então, quando a moça pergunta para ele, a moça da padaria, mas você não me quer por inteira, né? E ele fala, quero. Quase uma mentira, né? Um quero assim, quase mentiroso. E ele insiste que quer o quê? Ele quer a bunda dela, ele quer ver a bunda dela. E não de qualquer jeito, ele não quer de graça, ele quer pagar.
Então, quando ele paga para ver a bunda dela e não escuta o nome dela, né? E ela nunca tem um nome, então o que ele está fazendo? Ele está subjugando o todo, que é ela, né? Por uma parte. Então ele transforma ela, ele perverte ela de uma pessoa por inteiro, com sentimentos, com corpo por inteiro, com uma bunda também, com peitos também, e com tudo, ele subjuga, ele transforma ela desse todo em uma parte. Então ele perverte ela numa bunda, né? Ele a objetifica, né? Essa é uma grande característica aí da perversão, né? Essa objetificação. Então, eu subjugo a parte, eu subjugo o todo em prol da parte, né? E então a gente vai pensar assim, apesar de todo esse jogo que ele faz, né? Esse jogo perverso que ele faz, ele não pode gozar com ela de qualquer maneira, né? Ele não gozaria com ela sendo ela um sujeito, porque ela sendo um sujeito, ele teria que se vincular a ela, né? Teria que se vincular aos afetos, e isso é uma grande ameaça para ele, né? Então, o que ele faz? Ele a perverte, né? Ele a corrompe, tanto que ela não gosta disso, ela repreende ele por isso, né? E depois, no finalzinho do filme, ela o procura, né? Então ele consegue a corromper nesse sentido, né? Ela vai lá e vende, ela se vende para ele, né? Contudo, ele esquece, né, que ela não é apenas uma coisa para o gozo perverso dele, né? Para o gozo aleatório dele, né? Para esse gozo sádico, né? Ela é uma pessoa, né? Só que o Lourenço não consegue captar isso, né? Popularmente falando, né? A gente vai pensar na perversão, né? Popularmente a gente vai pensar na perversão como sendo um desvio de comportamento, né? A gente vai pensar na perversão como uma depravação sexual, né? Mas psicanaliticamente falando, nós vamos entender a perversão um pouco para além desse olhar, né, popular. A gente vai pensar na perversão como sendo, primeiramente, uma estrutura uma estrutura psíquica, né? A estrutura que define o modo de funcionamento, o modo existencial, né? O modo de ser e existir no mundo, né? Então, a partir das estruturas a partir das estruturas clínicas, né? Estruturas psíquicas clínicas, a gente vai pensar minimamente em 3 estruturas, né? Que é a neurose, a psicose e a perversão, né? Então a gente vai pensar assim, na perversão, não necessariamente como uma conduta ou como um desvio de caráter, mas como um modo de ser, né? Nesse caso, um modo de ser meio doentio, um modo de ser meio estapafúrdio, né? Meio indesejado, a gente pode pensar assim, né? E até é confuso a gente pensar nisso, né? Porque o Selton Mello é um super ator, né? Não sei vocês, mas eu não consigo não gostar dos filmes que ele faz, enfim, dos trabalhos dele. Mas, ao mesmo tempo, o personagem Lourenço tem essa coisa, né? Que meio que enoja, que meio que, né? Não sei, assim, causa um negócio, uma coisa ruim, né? Então, a gente vai pensar nisso. Na perversão, né, psicanaliticamente falando, como um modo de ser, como uma forma de estabelecer um vínculo com o outro, um laço com o outro, né? Então, a gente vai pensar na perversão como uma modalidade, na verdade, não só como a perversão, né? Como as estruturas psíquicas, né? A neurose, a psicose, a perversão, a gente vai pensar nelas como uma resposta, né, de confronto ao conflito sexual vivido pela criança na tenra idade ali, né? Então vamos pensar assim, na infância, o menino e a menina, ao se deparar com as suas diferenças sexuais, né, com a diferença do órgão genital especialmente,
vão se colocar perante um conflito ali, né? Então, a gente vai pensar no complexo de castração, né? Então, não tem muito como falar de perversão sem falar um pouquinho ali, né, no complexo de castração, no édipo, enfim. Vamos nos ater um pouquinho que é o complexo de castração para não prolongar demais, né? Mas o complexo de castração é esse conflito que a criança se põe ao se deparar ali com o próprio corpo e o corpo de um diferente. Então, no caso do menino, ao se deparar ali com a menina pelada pela primeira vez, ou com a mãe, né, no banho, enfim, e aí ele vai se deparar com a ausência, nesse caso específico, falando de um menino, né, no caso do Lourenço, se depara com a diferença sexual, e o que o menino pensa, né, quando ele olha para a vagina da mãe, para a vagina da mulher pela primeira vez, quando ele está se deparando, né, com as suas diferenças. Ele pensa, né, caramba, cortaram o dela, vão cortar o meu, né? Preciso proteger o meu, né? Então ele vai crescer com base, ele vai se desenvolver a partir, é claro que eu estou falando bem a grosso modo aqui, né? Mas ele vai se desenvolver a partir dessa relação conflituosa que ele faz com essa informação que cai no colo dele. Até então ele vive, a criancinha vive como se todos fossem iguais, né? Mas aí quando ele começa a andar, aí tá andando peladinho ali, ele olha ali pro órgão genital dele e olha pro órgão genital da menina ou da mãe, então ele entra num conflito terrível, né? De cadê o meu? De o que vão fazer com o meu? Preciso proteger o meu, né? E aí a gente vai pensar no fetiche, né, como sendo uma maneira que o perverso encontrou, a pessoa que tem a estrutura perversa, ela encontrou de lidar com esse conflito, com essa coisa terrível que é o medo, né, o receio de perder o próprio órgão genital, né? Então a criança fica vivendo isso e o perverso vai lidar disso de que maneira? Vamos pensar assim numa historinha bem clássica, né? Para a gente entender brevemente essa coisa do fetiche, né? Então, fetiche é como se fosse uma escolha que o perverso encontra para lidar com o complexo de castração. Fetiche, é, é, vindo aí, né, originalmente, significando feitiço, né? Então, fetiche é como se fosse um feitiço a qual a pessoa está presa, né? No caso do Lourenço, ele é um enfeitiçado pela bunda, o fetiche dele é a bunda, né? Mas não é um fetiche qualquer, é o de comprar uma bunda, né? É o de pagar por isso, né? Então, vamos pensar nessa coisa, né? Do feitiço, enfim. O menino vai se depara então com essas diferenças sexuais ali, né? O órgão genital faltando, ele entra nessa coisa de que vou perder o meu também. E então, para que ele não fique preso naquele conflito de olhar para o órgão genital faltante da menina, da mãe, enfim, de quem seja, o que ele faz? Ele direciona o olhar dele para outros objetos, né? Então a gente vai pensar talvez na podolatria, né, o fetiche por pés, por exemplo. Então, na dificuldade de ficar preso no órgão genital da mãe, por exemplo, vamos pensar assim, o menino, né, na altura mais ou menos da cintura da mãe, ele encarando aquela diferença genital ali, né, vivendo todo aquele conflito. Então, para não ficar naquele conflito, ele olha para baixo, né? E ao buscar, vamos pensar assim, o falos, né, o pênis, o órgão genital faltante da mãe, ele acaba encontrando um substituto para isso, que no caso seria o pé, né? E vamos pensar, o pé, como um objeto fálico, serve muito bem, né? Ele tem um formato, né, um formato fálico. Então, para criança que ainda é muito concreta, se apega muito ainda às formas, serve, né? O pé serve. Então, vamos pensar aí a podolatria como sendo, talvez, né, uma forma de lidar com com o complexo de castração. Para não ficar olhando para essa falta que me causa um conflito muito grande, eu desvio meu olhar para baixo e me enfeitiço, então, por pés, né? Ou a gente vai pensar também, qual que é um outro objeto de fetiche, né? Um outro objeto perverso aí, né? Objeto da perversão, né? Que a gente pode encontrar, que é muito clássico, né? Por exemplo, o fetiche por peças de roupas íntimas, a calcinha, por exemplo, né?
Vamos pensar na calcinha, então, como sendo o quê? Um objeto que esconde, né? Então, se eu não olho para baixo, né, para não olhar para aquele me feitiço pelo pé, eu posso olhar para a calcinha. Porque a calcinha, minimamente, ela esconde aquilo que é terrível para mim. A calcinha, ela esconde o, a diferença sexual, aquilo que me causa conflito, né? Então, aí eu cresço apegado àquele objeto, né? Enfeitiçado por aquele objeto. Então, a minha libido vai se vincular àquilo, enfim, o meu vínculo passa a ser um vínculo mais objetal do que essa coisa de me vincular ao sujeito, ao afeto, enfim. Tentei pegar vários exemplos aqui para a gente tentar entender um pouco mais a perversão, né? Mas a gente vai abrir um espacinho aí e se ficou alguma coisa vocês, né, perguntam e a gente tenta explicar, né? Então vamos pensar aqui, né, nessa coisa das próteses, né, do olho, né? É uma coisa interessante aí para a gente pensar, né? Sempre que vai aparecer esse outro lado, o outro, a coisa do outro, a história do outro, o afeto do outro, a outra pessoa, vai aparecer o sarcasmo, a indiferença do Lourenço como sendo uma forma de mostrar a vulnerabilidade dele, né? Toda vez que o afeto do outro aparece, o Lourenço fica vulnerável. E a maneira que ele tem de lidar com a vulnerabilidade dele é sendo sarcástico, sendo bruto, seco, maldoso, impiedoso, corrupto, né? É a maneira que ele encontra de se defender. Aí aparece aquele cara lá do violino, né? E é interessante que a gente vai sempre falar aquele cara lá, aquela moça lá, ninguém tem nome no filme. Basicamente o Lourenço ali, né? Então chega o cara do violino, o Lourenço meio que ele, né, se esconde atrás da caneca, e aí ele pergunta timidamente pro cara, né, quanto, né, aí o cara pergunta pra ele quanto que ele oferece no negócio, o cara fala pra ele 100, no máximo. E é óbvio que 100 é muito pouco, independente da moeda que ele vai falar, é um violino, né, poxa. Não precisa ser muito, né, para poder entender isso, a menos que ele estivesse quebrado ou danificado, sem, independente de qual moeda, e quase que independente de qualquer moeda, né, vai ser pouco. Então, aí o cara vai, tenta meio que negociar ali e tal, aí ele fala, né, o cara fala, é pouco, aí ele tem a audácia de aumentar 12, né, ele fala, tá bom, 112. Uma coisa assim. E beleza, o cara fica puto com isso, ele pega o violino e vai saindo. E antes de sair, ele fala um negócio chocante pro Lourenço, né? Ele fala assim, essa sala aqui fede a merda, né? Aí o Lourenço, mais uma vez, ele explica, né? Ah, é o ralo, né? É o ralo que eu tô com problema aqui no ralo. E aí o cara fala para ele, não é o ralo, esse cheiro, esse cheiro vem de você, né? E aí o Lourenço fala, não, não, é o ralo. Ele fala, como? Quem que usa esse banheiro? Sou eu. Mais alguém? Não, só eu. Então, quem é que faz a merda? O cheiro vem de onde? Vem de você, né? E aí ele se coloca num conflito terrível, né? Nesse momento. Por quê? Porque é o momento que esse cara revela a perversão do Lourenço, o que é podre nele. No fundo, no fundo, no fundo, o Lourenço sabe do que é podre nele. É por isso que ele está sempre se justificando, falando que é o ralo, é o ralo, é o ralo. Tentando transferir aquilo ali, tirar aquilo que é dele e colocar no outro. E esse cara faz isso. E o mais interessante da gente pensar é assim: aquele cara que fala isso, para ele poder sentir isso, minimamente ele tem que ter algo de podre também. Então é interessante a gente avaliar o outro personagem. Avaliando o outro personagem, dá para a gente perceber que tem uma perversão ali também. Afinal de contas, olha como é pesado isso que ele fala para o Lourenço, né? Como é sarcástico, como é terrível também, né? Então a gente pode pensar ali que tem meio que um vínculo a partir dessa perversão, né? E aí ele vai nesse lance de fazer o pai Frankenstein dele, né? A partir dessa busca que ele compra esse olho, então esse olho desse pai vai ver tudo, né? E é muito simbólico essa coisa dele estar sempre mostrando o olho do pai, que inclusive é a capa do filme, né? A gente vai pensar o quê? A ausência desse pai, né? Dificultou com que ele se integrasse,
né? E desde então ele passou a ser essa coisa desintegrada, porque a sensação que dá é que ele está em busca de se integrar. Minimamente, ao integrar esse pai, né, é como se ele também se integrasse. Ao adquirir um pai que foi toda uma fantasia o tempo todo, né, e ele começa a criar esse pai, né, então primeiro ele tem um olho do pai, depois ele tem uma perna, né, então é como se ele pudesse, então, ser alguém normal, né, a partir dessa construção, é como se ele pudesse se sentir como os outros, ele pudesse se vincular, né? Isso quase acontece, né? A gente vai pensar assim, que nessa busca, então, ele entra numa missão impossível, né? Que é o quê? De ter uma história de afetos, uma história de vínculo, né? Porque quanto mais ele busca isso, mais ele percebe que como a história dele é uma história negativa, uma história oca, né? Que a gente vai pensar assim que seria a própria característica do perverso, né? Essa dificuldade de se vincular aos afetos, né? Então a gente vai pensar nisso, a recusa dos afetos vai levar ele ali a se apoiar na questão da prótese, né? Se apoiar na questão do olho, essa coisa que eu disse, né? A terrível ameaça de castração. Então, todos nós vivemos a terrível ameaça de castração, né? Os neuróticos vão transformar essa ameaça de castração em sintoma, né? O psicótico vai transformar essa ameaça de castração em alucinação, em delírio, né? E o perverso, né? Ele vai transformar essa ameaça de castração, esse medo de perder, né, o órgão genital, enfim, que vai gerar todo esse conflito. O perverso, ao contrário do neurótico e do psicótico, ele vai transformar essa ameaça dele na recusa do afeto, né? E a recusa do afeto simboliza o que para o perverso, né? A tentativa de substituir a falta do pênis da mãe, né? O que seria a falta do pênis da mãe? Lá no início, para a criança, todo mundo é igual, né? Então, para o menino, todo mundo tem pênis, inclusive a mãe. Então, quando ele se depara com isso, ele se depara com esse terror, com esse medo de também vou perder o meu, né? Então, essa recusa dos afetos é a própria recusa, né, de substituir o pênis da mãe, o falo da mãe. Mais tarde a gente vai entender que não é de fato o órgão sexual, mas o que ele representa, né? Então, o pênis como sendo falos e o falos como sendo poder, né? O poder que esse órgão sexual imprime ao seu dono, né, a essa pessoa. E isso daí é uma coisa interessante de a gente pensar, porque para o Freud, toda sexualidade é perversa e polimorfa, né? Então, o neurótico vai dando uma forma a isso, o psicótico também, e o perverso, de que maneira que ele lida com isso, né? O perverso, ele reconhece a falta, né? Ele reconhece que falta o afeto. O Lourenço sabe disso. Tanto é que quando a menina da bunda pergunta para ele, num momento ali muito sincero, né? Ele é muito sincero com ela, um dos poucos momentos, um dos momentos que a gente quase se apaixona pelo Lourenço, né? Em que ele fala para ela, na verdade, nem eu mesmo sei, né? Ela fala para ele, mas por que você queria só a minha bunda? Eu estava disposta, por que você queria comprar a minha bunda? Se você me pedisse, eu estava disposta a me dar para você por inteira. Por que você não quis isso? E aí é onde ele fala para ela, ele fica triste ali, né? Dá para ver que ele fica sentido com aquilo, porque ele se depara com a falta dele, com essa coisa, com esse buraco, com esse vazio. E aí ele fala para ela que nem ele mesmo entende o que acontece com ele. Ou seja, nesse momento ele deixa claro para a gente que ele reconhece a perversão nele, que ele reconhece essa falta de vínculo, essa falta de vincular-se a afetos, essa coisa podre que tem nele, essa coisa que cheira tão mal quanto o ralo, né? E o que é que vai marcar a perversão do Lourenço, enfim, e da estrutura perversa, né, de modo geral? Primeiro, reconhecer essa falta. Como que a gente sabe que o perverso reconhece essa falta? Justamente porque ele vive em busca de um substituto para essa falta, né? Porque ele reconhece essa falta, então ele vive em busca de preencher com um substituto.
E num segundo momento, porque ele recusa essa falta, né? Ele sabe que falta alguma coisa para ele e ele fala, isso não é para mim, essa coisa não presta, eu não quero isso. E a gente sabe, então, da perversão, por quê? Justamente porque ele recusa essa falta. Então, primeiro ele encara ela, ele fala, cara, eu tenho isso, me falta isso, que não falta nos outros. Ele percebe que a moça da bunda tem coisas que ele não tem. Ela tem um olhar, ela tem não sei o quê, né? Ela se conecta com os outros, ela fica triste quando ele transforma ela numa bunda, mas ele não tem nada disso. Então ele sabe que ele não tem e ao mesmo tempo ele fala que não quer ter, né? E você vai marcar fortemente a coisa da perversão, né? Então a gente vai pensar assim, na perversão, a realidade ela é marcada, né, por aquilo que pertence predominantemente ao campo da fantasia, no caso do neurótico, né? Então o neurótico ele pega todo esse complexo de castração dele e transforma isso em fantasia, né? É a maneira que ele encontra de lidar com a lei, né? Com a frustração dele perante a lei. Então ele leva isso para o campo da fantasia, né? Então o neurótico é aquele que tem as fantasias sexuais. Para o perverso é diferente. Ele não fica no campo das fantasias, ele fica no campo do fetiche, né? E o fetiche é diferente da fantasia sexual. Parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes. O fetiche é o próprio ato, né? Então a gente vai pensar no fetiche como sendo essa fantasia, sendo o próprio ato, né? Então o neurótico ele fica preso nas fantasias dele. Ele goza com a própria fantasia. O perverso ele precisa ir para o ato, ele parte para o ato. Então a gente vai pensar aqui nisso como sendo a grande questão aqui para a gente pensar, né? Então vamos finalizando aqui pensando a coisa de onde tudo começa, né? Onde que tudo começa essa coisa da perversão ali do Lourenço, né? Ele fala sobre isso em algum momento ali no filme. Ele fala, o inferno é meu pai. Não sei se vocês lembram disso, mas é uma coisa que parece ser ali muito marcante, né? O inferno é meu pai. E essa é uma alusão clássica para quem aí é da psicologia, da filosofia, enfim. É alusão a Sartre, né? O Sartre trabalha com aquela expressão clássica, né? De o inferno são os outros, né? Então, o que ele quer dizer com isso, né? O inferno são os outros. O Sartre é aquele filósofo que vai trabalhar com a ideia de liberdade, do exercício da liberdade originária. Ele vai pensar nessa coisa, né? Das escolhas que a gente faz. Inclusive o Sartre que vai pensar muito sobre a coisa do livre-arbítrio, né? Ele vai adentrar nessa coisa da liberdade. Então a gente vai pensar assim, que essa coisa da liberdade originária são as escolhas que a gente faz dentro de um contexto de possibilidades, são os fatos, né? E aí o que o Lourenço faz com isso? Com essa coisa, né? Do outro, né? Ele reduz o outro a uma coisa. Então, é o que ele faz com a liberdade originária, né? Ele reduz o outro a uma coisa. E ok, todos os outros em algum nível fazem isso também, né? Vamos pensar assim, os neuróticos, os psicóticos, enfim, tem lá a sua maneira de fazer isso. Mas tem uma coisa que não pertence ao perverso, que eu sou reduzido a uma coisa, né? Quando tem o olhar do outro, por quê? Porque o outro é aquele que deseja, né? Então, quando ele deseja, ele torna o que está à sua frente objeto do seu desejo, né? Então, quando eu estou perante um outro, eu minimamente me torno objeto do desejo do outro, né? E isso me transforma necessariamente no quê? Numa coisa, né? Então, nós também fazemos isso, nós também transformamos os outros, de certa maneira, em uma coisa, em certo ponto, né? Para a gente poder pensar aí. Só que tem uma coisa, né? Para todos os outros, nós também podemos ser um do outro. Eu não sou apenas a coisa do outro, né? A gente vai pensar muito isso, né? Nas relações. Não tem muito isso? Responsabilidade afetiva, né? De que, olha, cuidado com a pessoa que você está se relacionando, você tem uma responsabilidade, né, com ela, enfim. O
que a gente começa a criar essa coisa da responsabilidade afetiva? Porque necessariamente a gente sabe que existe em nós esse ímpeto de transformar o outro numa coisa do meu gozo, né? O objeto do meu gozo. E isso uma postura perversa, né? Mas para os outros, diferentemente do perverso, nós não somos apenas a coisa um do outro. Às vezes, nós somos também um do outro, né? Nós somos também o outro do outro, né? E aí é onde a gente vai adentrar, talvez, no campo da alteridade, né? O outro, então, ele passa a ser uma possibilidade também. Para o perverso, essa não é uma possibilidade, né? Então, o perverso é aquele que enfrenta, né? É aquele que perverte a alteridade, né? Ele de alguma maneira, ele tira ele desassujeita o outro, né? Desassujeitar o outro é fazer com que o outro deixe de ser sujeito e passe então a ser objeto do meu gozo, né? Que basicamente é o que ele faz no filme o tempo todo com seus clientes, e de alguma maneira ele tenta fazer isso com a bunda, com a moça da bunda, né? Ele até consegue. Mas antes de conseguir isso, o que o Lourenço faz? Alguma coisa acontece ali. Tem um reencontramento consigo mesmo, né? No momento em que, então, a moça da bunda, a moça da padaria, resolve de fato vender a bunda para ele, né? E ela vai até a loja dele e ele tem aquele encontro que ele chora homericamente ali, né? Quando ele abraça a bunda e, enfim. Naquele momento ali, a gente pode começar a pensar assim: será que o Lourenço está vivendo uma experiência integradora? Será que é aquilo que ele não viveu na sua infância, né? Com o pai, com a mãe, enfim, com quem quer que seja? Será que a partir daquele momento, então, ele se integrou, né? E aí parece que naquele momento ele é até capaz de lidar com os afetos, né? Ele se vincula afetivamente com aquela bunda, mas não somente com a bunda. A moça passa a quase ganhar o afeto dele. Ele chega a pedir desculpas para ela, né? Ele chega a explicar para ela que ele não sabe o que acontece com ele. Ele é sincero, né? Olha a magia que acontece ali, né? Então, nesse reencontramento com essa bunda, que a bunda representa simbolicamente esse ralo, que exala esse cheiro, que é o próprio Lourenço, que ele está sempre cheirando e circulando isso nele. Então, ao encontrar com essa bunda, é como se ele tivesse encontrado com aquela parte de si mesmo que falta, né? Então, tem um reencontramento consigo mesmo, né? Ele quase consegue isso, mas parece que é tarde demais, né? Por que eu falo que ele quase consegue? Ele contrata depois a moça, né? Depois que ela vende a bunda para ele. E aí, o fato dele contratar meio que sugere uma passada ali de momento, de processo, uma mudança de processo, talvez, do Lourenço dentro das suas próprias questões, né? Porque ele a contrata. Isso mostra, talvez, algum afeto, algum feitio que ele tenha criado por ela, né? Por outro lado, ao contratá-la, ele mais uma vez a perverte, né? A corrompe a relação, na verdade, com ela. Porque eles não têm uma relação de vínculo afetivo, mas sim de patrão e empregada, né? Então, mais uma vez, ele a corrompe, né? Ele corrompe a relação deles, na verdade. Uma maneira de dizer, na nossa relação, não existe essa coisa que me machuca, o meu buraco, o afeto, né? Então, ele, ao abraçar essa bunda, ele toma contato com seus sentimentos, né? E tem essa coisa, né? Esse reencontramento consigo mesmo. Mas aí parece ser tarde demais, porque tudo que ele já plantou ali dentro das suas perversões, de alguma maneira já está exalando na vida dele como o próprio cheiro do ralo. Aquela coisa que volta para ele. E a moça lá, né, que vende o corpo para ele várias vezes, que vende a bunda para que ele veja várias vezes, né, aquele movimento voyeurístico dele. Ali também a gente percebe que eles criaram um conluio perverso, né, ela o extorque e ele, de alguma maneira, a objetifica, né, então tem uma troca perversa ali também entre os dois, né. E aí ela chega ao final e o mata, né?
dá a entender, né, que não é de fato a questão dele tê-la comprado, né, que é o buraco dela. Isso aí quase fica à mostra pra gente, né? Qual é o buraco dela ali? Porque se a gente está assumindo também que tem né, uma perversão ali, uma estrutura perversa do outro lado, né, de quem extorque o Lourenço, a gente vai pensar no que seria o buraco dela, né? A gente pode pensar, olha, ele apesar de desejá-la de uma forma, ele nem mesmo a encostava, né? E a gente pode pensar assim, que isso poderia ser terrível por um lado, mas pelo lado dela, né? Então fica parecendo muito assim, que ele a afeta a partir dessa coisa, né? Da ausência do contato, enfim. Mas isso é uma coisa para a gente elocubrar melhor num próximo momento aí, né? Que seria analisar a outra personagem, mergulhar ali um pouco mais, né? Então a gente vai pensar assim, a circularidade se completa quando o Lourenço morre, né? Porque a gente vai voltar lá no slogan, né, do início do filme, né? Um slogan ali, né, que seria possível da gente sugerir: o homem que se apaixona por uma bunda e morreu na merda, né? E morreu com a cara na merda. Porque ao perder as suas forças ali, ao quase morrer depois dos tiros, né? Ele ainda usa o restinho de vida que tem, o restinho de energia que tem, para que ele se arraste até o ralo, né? E possa, então, de fato, voltar às suas origens, né? Então, a gente vai pensar nisso, que ali também tem uma coisa que meio que vida e morte se misturam, né? É como se o Lourenço voltasse para aquilo que o origina. E pensando que agora, não falei disso, mas no início do filme, tem uma coisa interessante, que ele faz uma analogia ali, né? Com o ralo, com o pai, que o ralo é o inferno, e o pai dele é o inferno, portanto, o cheiro do ralo é o próprio pai, né? E o pai, e o cheiro é ele mesmo. Então, né, fica meio que misturado isso. A gente pode pensar naquela criança que nasce toda desintegrada, né? Então o bebê ele não tem noção do corpinho dele, da alma, da mente, enfim, ele é todo dividido em partes, né? Tanto é que se a gente observa um bebê, ele brinca com o pezinho, como se fosse um chocalho, ele brinca com a mãozinha, não é ele, não faz parte dele, né? E aos poucos ali, os cuidadores, né, o pai, a mãe, começam a integrar esse bebê, né? A mãe, ele, quando dá colo pro bebê, ela começa a integrar o corpinho dele, com as sensações, né, com o toque, ela começa a dizer pro bebê o corpo dele, quem ele é, que o pezinho que ele brinca é ele, enfim, né? Então ele é meio que desintegrado e ele precisa de um adulto que o ajude a integrar tudo isso, né? Que ajude a integrar os pensamentos, os sentimentos, as emoções, enfim, a parte motora, né? Se não tem um adulto afetuoso para fazer isso, a criança ela precisa dar conta disso sozinha. Então fica parecendo que o Lourenço foi essa criança, né? Que teve que dar conta de tudo isso sozinho e que ficou desintegrado, assim como esse pai Frankenstein que ele busca, né? Então o pai para ele não é uma pessoa com um nome, com uma cara, com um jeito, com um sentimento. O pai é um olho que ele comprou de não sei quem e a história do pai que foi para a guerra e morreu na Segunda Guerra e a perna, então ele vai tentando juntar tudo isso, como se ele também estivesse tentando se integrar, né? E aí a gente vai pensar talvez um desfecho, como talvez ele tivesse tido talvez essa oportunidade através desse vínculo que ele faz, não só com a bunda, mas também com a dona da bunda, né? Mas aí fica parecendo que ele não teve tempo, talvez, né, para isso. Por quê? Porque de alguma forma a própria perversão dele o chamou de volta para esse ralo, né, para esse lugar infernal, né? Afinal de contas, foi a perversão dele que, de alguma forma, levou a moça a atirar nele, né? Então, vamos pensar, a própria perversão dele acaba o colocando nesse movimento circular, e ele acaba terminando ali com a cara no ralo, né? Com a cara na merda, né? Vamos pensar assim. Então, essa coisa podre, essa coisa que exala um mau cheiro, que de alguma forma existe em maior ou menor proporção em todos nós, né? De alguma maneira foi aquilo que
o puxa de volta para suas origens. Bom, acho que eu falei demais, né? Não sei se eu passei do tempo. Vou abrir aqui, né, para vocês. Aí as meninas veem como conduz agora. Não sei se vai ter um espaço aqui para perguntas, mas é isso. Então, Rafael, infelizmente o tempo estourou mesmo. E eu acho que não vai. Eu vou ler rapidão os comentários que tá aqui, só para não cortar, mas acho que não dá tempo de mais muita coisa, porque a gente já passou do nosso teto, que era às 21 horas. Mas eu vi aqui que a Lê Spirandelli, ela comentou que acha interessante a questão do olho, que no começo ele não dá muita atenção, e aí oferece uma mixaria, mas a partir do momento que o vendedor relata que o olho tem, já viu de tudo, é um olho que olha que ele paga o que foi pedido realmente, e mais que é através do olho que o discurso perverso dele se mostra evidente. É o jogo da sedução, que ele manipula cada um com uma história diferente. E ela comentou aqui, mas acho que foi em um outro momento, que é o cúmplice, inclusive no momento da morte também, né? Da própria morte. Seria o pai, né? O pai, o olho. Isso. E a Júlia falou também que ela achou muito interessante completar a análise, que gostou muito dessa participação e fez pensar em várias possibilidades. E eu compartilho também desse comentário, achei muito interessante. Trouxe uma nova visão para o filme, né? Porque a gente assiste o filme de uma forma e depois que a gente analisa, a gente vê de outra maneira totalmente diferente. Isso tem acontecido muito aqui, inclusive, porque toda semana é um filme diferente, um tema diferente e às vezes a gente vê, é um desenho, mas aí quando vai analisar a gente vê que é outra coisa, que a gente pode ver de outra forma, e eu acho que isso aconteceu hoje. Foi muito interessante, muito pertinente a sua fala. Então, eu já puxo o gancho também para agradecer pela sua participação. Em meu nome, em nome de todas as meninas do projeto, acho que de todo mundo que está assistindo. Foi muito bom mesmo. E espero ter outras oportunidades de compartilhar de mais análises, de mais conteúdos com você. E é isso. Certo, muito obrigado, viu, pelas palavras. Adorei os comentários aqui, viu, gente? Obrigado pelo carinho. Como eu disse, não é um tema fácil de falar, né? É muito denso o negócio, difícil, a gente fica confuso. Minha cabeça tá desse tamanho, né? Enfim, descansar um pouquinho agora, né? Mas fico muito feliz, assim, viu? Com os comentários, com a sua fala também, viu, Letícia? Obrigado também, viu, Wilson? Vim aqui, né? Gostei muito da sua análise, fez a gente refletir muito. Obrigado, gente. Agora eu queria aproveitar para fazer o convite para a próxima sessão, que é dia 6 de dezembro, segunda-feira também, às 18 horas, com o filme 120 batimentos por minuto, com temas vicissitudes da doença HIV/AIDS, diante de preconceito e exclusão social, com o psicólogo Emerson Razeira, aqui no Conferência Web também, no mesmo link. Todo mundo que quiser vir participar, sintam-se à vontade e muito bem-vindos também. Tenham uma boa noite e muito obrigada pela participação de todo mundo hoje.